Alô? Prazer enorme estar aqui batendo um papo com vocês. Eu fui prefeito de Curitiba, mas eu quero me apresentar para vocês. Por que eu fui prefeito e como que eu fui prefeito? Era de uma família de esquerda no Brasil. O meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil, o Partido Operário Brasileiro. Fundou em Curitiba, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nós viemos do Nordeste, minhas raízes são sergipanas. Posteriormente, raízes, pelo lado da minha mãe, curitibanas também, né? Raízes brasileiras do Sergipe e raízes alemãs por parte de minha mãe, que era guarapavana, em Curitiba. O meu pai chegou a ser vereador de Curitiba. E naquela época, Curitiba tinha bonde ainda, não é, Lafayette? Fressato era uma empresa que explorava o bonde de uma forma tão infame quanto exploram o ônibus hoje. Eram preços rigorosamente absurdos. E meu pai comprou aquela briga e fez um projeto eliminando a propriedade privada dos bondes. E esse projeto foi para o plenário da Câmara. E a Câmara Municipal de Curitiba, praticamente inteira, provavelmente recebendo algumas vantagens, votou contra o projeto. O meu pai foi para a tribuna, renunciou ao mandato e disse que não participaria de uma Câmara de Vereadores que tinha uma atitude como aquela contra os interesses do povo de Curitiba. Eu fiquei com aquela coisa do bonde na cabeça, depois vieram os ônibus no mesmo sistema de exploração. Licitações estranhíssimas, preços absurdos, e nós começamos uma batalha. Eu me elegi deputado estadual. E como deputado estadual, eu dei uma olhada na planilha de custos do transporte coletivo de Curitiba. Eu fui ao Hermes Macedo, que vendia material para ônibus, e comprei um pneu grande, um pneu de ônibus grandes de Curitiba, e comparei o preço do pneu que eu comprei, uma unidade, não tinha escala de compra nem nada, e o pneu que eu comprei estava custando a metade do que os empresários de transporte coletivo qualificavam na planilha. Eles cobravam o dobro, como se fosse o custo de operação. Daí nós começamos aquela briga toda e eu acabei me elegendo prefeito de Curitiba. Como prefeito de Curitiba, eu iniciei um projeto que não era o sonho do Lafayette. Eu vou deixar ele mais contente hoje. O sonho do Lafayette é a frota pública. Eu achava que não era possível naquela época. Mas eu montei um projeto que era uma frota pública, ônibus de propriedade da prefeitura, do povo do Paraná, e operação privada, para evitar a pressão política do aumento de pessoal desnecessário, aquela coisa toda. E comprei, à época, perto de 500 ônibus, ou talvez 480, e pus na frota. Mas a operação seria dos empresários. E estabeleci uma regra. O preço que eles ganhavam era por quilômetro rodado, porque a Urbis controlava os fluxos de ônibus, as horas, a quantidade e tudo mais. Porque os empresários que controlam até hoje esse fluxo e ganham, parece que estão querendo mudar isso agora, o Pimentel está querendo mudar, eles forçavam os ônibus a andarem com o maior número de passageiros possível e menos ônibus. Então, aumentava o lucro e diminuía o custo operacional. Não tinha ônibus, mas tinha ônibus superlotados. E nós tocamos esse processo até que eu saí da prefeitura e esse negócio na mão do Richa e dos prefeitos que me sucederam simplesmente acabou. Lafayette, que era o herói da guerra do transporte público gratuito, sempre brigando. Hoje eu estou aqui, eu cedi com satisfação esse convite que me fizeram hoje à tarde, porque eu imaginei o Lafayette vai estar lá e eu vou dizer para ele que hoje é possível isso. Existe uma maneira de transporte público gratuito. Bom, em primeiro lugar, vocês discutem se a Urbis pode se apropriar da verba de cada passageiro. Quando nós fizemos o projeto, não era política compensatória, não era moeda. Então, se o trabalhador não usasse o transporte, ele tinha que ser usado para baixar o preço geral do sistema. Não era uma moeda. Mas hoje mudou. Eles colocaram como moeda o vale transporte no mercado.
E se eles colocaram no mercado, é moeda e eles não têm direito algum de passar a mão no dinheiro que um trabalhador provavelmente não tenha usado completamente na sua jornada de trabalho. Mas hoje, a possibilidade do transporte público é fantástica. Naquela época, o Vale Transporte foi criado pelo Alcidino Bittencourt Pereira, que era um militante político que teve que se afastar do Brasil durante a ditadura e foi morar na Alemanha, um refúgio na Alemanha, e na Alemanha ele fez curso de urbanismo. E por mim, que tinha feito um curso de urbanismo da Fundação Getúlio Vargas, em Curitiba. Então nós bolamos o Vale Transporte, que era uma política compensatória e não era moeda como é hoje. Então eu acho que a discussão da URB se apropriar da tarifa hoje é impossível. Um advogado aqui ao lado vai concordar comigo. Não tem cabimento, virou moeda. Qualquer um de vocês pode comprar, trabalhando ou não, comprar o Vale Transporte. Transformou-se numa moeda, portanto, acaba essa história de retribuição. Mas eu quero dizer a vocês que naquela época já, a gente bolava o transporte público gratuito, imaginando 1000 maneiras de fazer. O Lafayette insistindo e eu dizendo que não era possível. Não era possível. Não tínhamos força política para mexer nisso. Mas hoje mudou um pouco a coisa. Vocês conhecem a Petrobras? A Petrobras produz 1 litro de diesel e 1 litro de gasolina extraído de um poço brasileiro e refinado por R$1. E nós estamos pagando R$7 na bomba, R$6, R$7 no posto em que abastecemos nossos carros. Muito bem. O Fernando Henrique e o meu amigo Lula cometeram a estultice de vender as ações da Petrobras. Hoje, 64% das ações da Petrobras estão no mercado. Praticamente 98% dessas ações vendidas na mão de multinacionais. Mas, porém, todavia, contudo, o consumo interno de petróleo no Brasil é fantástico. O número de automóveis que existe nas cidades é uma coisa inimaginável. Eu tenho 84 anos, eu lembro da minha juventude em Curitiba, uma tia minha conseguiu comprar um Volkswagen e andava sozinha nas ruas. Hoje o congestionamento é brutal e o número de pessoas que andam de automóvel é fantástico. São pessoas que têm algum poder econômico. Então qual seria a solução? Para mim ser bem breve nessa intervenção. A solução é estabelecer um imposto, criando um fundo de transporte coletivo em cima do consumo de petróleo. O petróleo hoje não precisava estar sendo vendido pelo preço que está sendo vendido, porque está na mão de multinacionais. A BlackRock está mandando na Petrobras hoje. Mas se dermos uma travada nisso e criarmos um imposto, o imposto diminui o preço do petróleo que está sendo vendido agora e faz uma carga razoável em cima do que está sendo vendido daí para frente. Nós queremos um fundo de manutenção de frota pública. E esse fundo de manutenção de frota pública pode sustentar o transporte coletivo de graça no Brasil inteiro. Para vocês terem uma ideia de como anda isso, a nossa proposta, o nosso raciocínio, tem quase 40 anos. Mas hoje a Fazenda Nacional está pensando nisso. E o Lula, que eu confesso a vocês que tem me aborrecido muito com o que tem feito, está pensando em transporte coletivo gratuito também. É uma jogada eleitoral fantástica. Então eu acho que vocês têm que pensar nisso. Existe hoje a possibilidade do transporte coletivo gratuito. Qual era a nossa proposta? Eu comprei uma frota pública. Eu comprei 480 ou 500 ônibus naquela época. E a nossa ideia era operação privada e transporte público. E nós baixamos, naquela época, lembra, Rafa? A tarifa de transporte de Curitiba, que passou a ser a mais barata do Brasil, no melhor transporte do país, porque passamos a operar com quilômetro rodado, a URBS controlando o negócio, não era encher um ônibus de pessoas para aumentar o lucro e sim dar conforto aos passageiros também. Conseguimos a tarifa mais barata do Brasil. Mas eu acho que a evolução possível hoje, com um impostozinho em cima do consumo de petróleo, pode ser viabilizada, e vocês devem começar a pensar nisso. Esse imposto criaria um fundo. E daí temos que pensar se é uma frota pública, organizada e movida por funcionários públicos, ou se vale o que nós pensávamos na época.
que era uma operação privada para evitar a pressão política que acabava fazendo uma empresa pública com um número fantástico de funcionários, ou se podemos ter uma operação pública bem regulada, bem policiada legalmente, e nós podemos ter no Brasil, finalmente, de uma forma possível, viável e praticamente imediata, transporte gratuito para o país inteiro. Ônibus. É o que eu queria dizer a vocês.